Vem cá, você sabia que milhares de brasileiros enfrentam dores crônicas nos ombros, como a bursite, e não fazem ideia de que isso pode garantir direitos previdenciários que mudariam suas vidas? E se eu te dissesse que muitas dessas pessoas perdem o benefício porque simplesmente não sabem o que precisam comprovar? E o pior, isso pode estar acontecendo contigo ou alguém próximo de você. Eu sou o David, advogado em direito previdenciário, e já ajudei centenas de pessoas a transformar problemas de saúde em soluções que trouxeram alívio financeiro e também emocional. E hoje eu vou compartilhar com você informações que raramente são discutidas e que podem mudar completamente a forma com que você encara os seus direitos. Então, fique comigo até o final porque eu vou revelar exatamente o que o INSS avalia para liberar benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por validez e outros, mesmo em casos que muita gente acha que não tem solução. Fique com a gente. Para entender por que a bursite pode te dar direito a benefícios do INSS, primeiro você precisa saber o que exatamente ela é. Mas vamos lá de um jeito simples, sem muitas complicações médicas e também sem complicação jurídica, porque a ideia do nosso canal, você sabe, é trazer um conteúdo de valor e que possa você ter total conhecimento para você aprender e praticar o seu direito. Vamos lá. Pense no seu ombro como uma máquina que trabalha o tempo todo. Entre as engrenagens existe uma pequena almofada cheia de líquido, a chamada bursa, que impede que as pessoas se desgastem pelo atrito. Assim, ó, olha lá, aquele atrito. Então, no meio aqui tem uma espécie de uma almofada chamada bursa. Então, impede que fique osso com osso. Agora, imagine que essa almofada está inflamada, inchada e não consegue mais fazer o seu trabalho. Isso é a chamada bursite. Essa condição afeta mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil e é uma das causas mais comuns de afastamento em profissões que exigem esforço repetitivo, como pedreiros, operários, costureiras, digitadores, professores, auxiliar de produção e muitas outras profissões. É o caso, por exemplo, do Pedro, um eletricista que trabalhou por 15 anos em obra. Ele passava horas e horas levantando os braços para instalar fios. No início ele acabava ignorando ali a dor, achando que era só cansaço, mas com o tempo a dor piorou. Movimentos simples como levantar um copo viraram um grande desafio para ele. O Pedro quase desistiu de buscar ajuda, até que descobriu que bursite poderia ser a chave para um benefício previdenciário. Você conhece alguém que já passou por isso? De repente uma costureira, um auxiliar de produção? Escreve aqui nos comentários, pode ser que a sua história inspire outras pessoas a buscarem também os próprios direitos. Agora, a grande pergunta: será que, de fato, a bursite no ombro pode te dar direito à aposentadoria ou ainda outros benefícios? A resposta é: depende. E eu vou te mostrar exatamente depender do quê. Vamos lá. Auxílio-doença. Se a sua bursite te impede de trabalhar temporariamente, você pode ter direito ao auxílio-doença, também conhecido agora pela lei como benefício por incapacidade provisória, tá? Que é o antigo auxílio-doença, mais comum, auxílio-doença. O popular ficar encostado, né? Até o nome estranho, ficar encostado, parece que o cara está descansando, né? Mas é o auxílio-doença, que é conhecido por todos. Então esse benefício ele é destinado àquelas pessoas que estão temporariamente sem condições de trabalhar. Ou seja, o problema da bursite não é algo grave, mas existe recuperação. Então, com um afastamento provisório, pode ser que haja essa recuperação e daí um retorno para o trabalho. Até porque a ideia não é tirar a pessoa do trabalho, mas sim afastá-la para que haja essa recuperação e tão logo retorne ao trabalho. Essa é a ideia do auxílio-doença. Requisito. Você precisa, então, essa bursite precisa se enquadrar como uma doença
temporária e deve ser enquadrada como uma doença que te impede de exercer a sua atual profissão. Auxílio acidente. Se por acaso a sua bursite deixou uma sequela que reduz permanentemente a sua capacidade de trabalho, mesmo que você consiga continuar em outra função, o auxílio acidente pode ser a sua solução. Mas você vai perguntar assim, mas auxílio acidente? Não foi um acidente que eu sofri. Aí entra a ideia de doença profissional. Eu não falei que a bursite geralmente também pode estar ligado a esforço repetitivo? E vocês sabem que existem muitos trabalhos que exigem do empregado um esforço repetitivo. Então, vamos pegar auxiliar de produção numa grande agroindústria, que ali a sua função é fazer a desossa de frango, sempre com a faca, utilizando esse movimento. Vai utilizando, isso pode gerar a bursite no ombro ou qualquer outra função que exija demais essa parte do corpo. Então, isso pode ser enquadrado como doença profissional. E a doença profissional, para quem não sabe, ela é equivalente ao acidente de trabalho. Então, quem tem uma doença profissional, ele tem os mesmos direitos de quem tem acidente de trabalho. Só para a gente relembrar aqui, é importante, não é matéria previdenciária, é matéria de direito do trabalho, mas é importante você aprender aqui. Quem sofreu acidente de trabalho e também quem tem a doença profissional está assegurado o quê? Da estabilidade provisória. Certo? O que é estabilidade provisória? Você não pode ser mandado embora depois que você se recupera. Até 1 ano para frente, você não pode ser mandado embora. Se você for mandado embora, a empresa deverá te indenizar. Fora isso, você também pode ter direito, mas é lógico que você vai ter que entrar com uma ação trabalhista. Você pode ter direito a uma indenização por essa doença que você contraiu através do trabalho. Mas como assim? Mas fui eu que estava exercendo o trabalho? Sim, a responsabilidade é da empresa. Dentro do direito do trabalho, né, nesse aspecto, tem a responsabilidade objetiva. Você não precisa comprovar a culpa da empresa. Você só comprova o exercício da atividade, de que pode ser até para ajudar você, que aquela atividade deveria ter ginástica laboral, não teve, uma carga horária extensa, enfim. Isso tudo pode gerar a configuração da doença do trabalho e, com isso, a indenização. Indenização pela redução. Então, se teve uma redução de 10%, então você vai ter uma indenização equivalente a essa redução. Mas também dano estético, se por acaso precisou fazer uma cirurgia, ficou marca e assim por diante. E também danos morais e também dano existencial, que é um dano dentro desses aspectos do acidente de trabalho ou doença profissional. Ficou com dúvida? Estou falando muito rápido aqui, às vezes você está meio na dúvida, mas eu estou deixando aqui embaixo o nosso link de atendimento para a nossa equipe estar conversando com você, se você tiver alguma dúvida, e também deixa aqui nos comentários. Vamos prosseguir aqui, falamos do auxílio doença, falamos do auxílio acidente, e também temos aqui a aposentadoria por invalidez. Já essa aposentadoria é nos casos mais graves, onde a bursite inviabiliza qualquer tipo de trabalho. A aposentadoria por invalidez, então, ela vai ser concedida dentro desses critérios. Essa é a segurança de que você não será abandonado em uma situação crítica. Entenda também um outro aspecto muito importante. Você está com seus 30 e poucos anos e foi diagnosticado com uma bursite grave que te impede de trabalhar com um trabalho braçal. Antes da aposentadoria por invalidez, pode ser que o INSS vá lhe encaminhar para a reabilitação profissional. Por você ser uma pessoa nova, e você pode ser enquadrado em outro tipo de trabalho que não exige, por exemplo, esse tipo de esforço, não exige carregar tanto peso. Lógico que isso tudo leva em consideração a sua formação, o seu grau de escolaridade, a sua idade, enfim, né? Então, uma pessoa com 30 e poucos anos, que tem um 2º grau, um ensino médio concluído, tem uma possibilidade muito maior de ir para a reabilitação profissional do que uma pessoa com 62 anos, 63 anos
e com baixa escolaridade, enfim, a dificuldade em reintegrar ao ambiente de trabalho é mais difícil, então se opta aí nesse caso pela aposentadoria por invalidez. Até aqui, tranquilo, tá? Vamos lá, que tem um detalhe que poucas pessoas sabem. Para conseguir qualquer um desses benefícios, você precisa atender a critérios muito específicos. E é aí que muitos pedidos são negados. Então vamos explicar exatamente o que o INSS exige e como você pode aumentar a sua chance. Papel e caneta na mão e vamos lá. Conseguir um benefício para o bursite não é tão simples quanto só apresentar um laudo médico dizendo que você tem a doença. Tá aqui, perito, ó, bursite, vai lá, me encosta ou me aposenta e assim por diante. Não é assim que funciona. O INSS segue um processo rigoroso para avaliar se a condição realmente te incapacita para o trabalho ou não e qual que é o grau dessa incapacidade. Vamos lá. Laudo médico detalhado. Você precisa dele. O laudo precisa ser específico. Não basta só descrever lá o termo bursite. Tem que descrever o impacto funcional. Ou seja, movimentos que você não consegue fazer. As dores são dores limitantes, a relação com a sua atividade profissional e assim por diante. Entenda isso. Essa dica que eu estou dando aqui, pouca gente fala. Pouquíssima. Porque muita gente apresenta apenas um laudo com o nome da doença, o código, e só coloca lá, incapaz para o trabalho por 90 dias, tempo determinado, enfim. Agora, se o teu laudo você pede para o médico, e o teu médico coloca o impacto que esse seu problema ocasiona no trabalho, é outra história, que é o chamado nexo causal. O INSS analisa se a bursite foi causada ou agravada pelo trabalho. Por exemplo, tarefas repetitivas, esforço físico excessivo ou condições inadequadas no ambiente de trabalho. Então, constar isso no laudo vai fazer toda a diferença. Colocar, por exemplo, que você está limitado, você está impossibilitado de exercer atividades que exijam esforço repetitivo ou um esforço físico excessivo e ainda descrever a sua atividade, evidentemente. Outras questões são as provas complementares. Além do laudo, exames como ressonância e ainda alguns outros documentos, até o PPP. Você vai perguntar, mas o PPP? O PPP não é aquele documento para comprovar a atividade insalubre, perigosa e assim por diante? Sim, mas o PPP, isso aqui também quase ninguém faz. Quase ninguém te dá essa dica. Dica valiosa, valiosa. Só isso aí já era o suficiente de deixar um like, tá? Um joinha, e se você não é inscrito, também se inscrever no canal. Por que o PPP é interessante? Porque no PPP, lógico que ele foi mais criado para poder justamente apresentar ali a exposição do trabalhador com atividades perigosas, insalubres e assim por diante. Mas o PPP também traz a descrição da atividade. Então, você pega o laudo e apresenta o PPP vai estar descrito lá na atividade, por exemplo, que você trabalha com carga e descarga de materiais pesados. Está escrito aqui e o médico analisa qual que é o impacto do seu problema de saúde e descreve através do PPP que você exerce tal atividade, isso faz a conexão da doença com a sua atividade, a sua incapacidade com a sua atividade. Isso gera o chamado nexo causal e aumenta demais a sua chance de receber o benefício do INSS. Agora, você deve estar se perguntando, mas e se o médico não quiser fazer um laudo tão detalhado? Ou como eu consigo comprovar esse tal de nexo causal? Então, vamos lá, segura um pouquinho que eu vou te dar dicas daqui a pouco práticas para superar essas barreiras. E se essas informações até aqui estão te ajudando, aproveite e deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe com alguém que pode estar precisando dessa orientação. Agora que você já sabe que a bursite pode te garantir benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, vem a parte mais desafiadora, que é como provar isso e superar as barreiras que muita gente enfrenta. Muita gente desiste no meio do caminho porque encontra dificuldade como
médicos que não emitem laudos detalhados, falta de provas ou mesmo a negativa do INSS, mas a verdade é que com as estratégias certas você pode vencer essas barreiras. Vamos lá, o médico não coopera, então dica prática para você resolver. Um dos problemas mais comuns é que o médico não faz um laudo detalhado, pelo menos suficiente, que a gente precisa. Ele pode até diagnosticar a bursite, mas não especifica como isso impacta a sua capacidade de trabalho. E isso é muito, muito importante para o INSS. Se isso acontece com você, peça ao médico que inclua informações como quais movimentos estão limitados, a gravidade da dor e se ela é constante. Como que isso prejudica a sua atividade diária e profissional? E aí conta muito a sua abordagem. Então, assim, você sabe que o médico é muito corrido, tem muitas pessoas para atender, mas você pode iniciar uma conversa assim, doutor, eu sei dos seus compromissos e como é lotada a sua agenda, mas o sustento da minha família está dependendo desse laudo que o senhor está produzindo para mim. Tá? Então, ali você já joga uma responsabilidade para ele. Né? E você fala, na sequência você fala assim, ó, questão de 2, 3 minutos, doutor, eu preciso que conste essas questões. Aí você fala a gravidade, quais são os movimentos que está sendo limitado e como que essa doença ela impacta, ela influencia nas suas atividades. Apresenta isso para ele. Olha, isso tende a aumentar muito as suas chances de você conseguir um detalhamento do médico nesse sentido. Outra dica é consultar um médico do trabalho, que geralmente entende melhor a relação entre a doença ocupacional e as funções profissionais. Né? Então, você vai pegar um ortopedista, é evidente, às vezes o ortopedista ele já atende bastante gente que vai dar entrada no INSS, enfim. Particular também ajuda bastante, né? Só que às vezes você sabe que particular é muito caro. Embora exista aquelas clínicas com atendimento popular que o preço é mais em conta, tá? Mas se uma ou outra dessas situações dificultar, você pode buscar o auxílio de um médico do trabalho. Né? O médico do trabalho. Por que o médico do trabalho é interessante? Porque a formação dele é justamente para analisar exatamente esses aspectos. Às vezes aquele médico, o ortopedista, que vocês consultam, às vezes ele não tem a prática para essa área previdenciária. O que o médico de trabalho vai com certeza ter, porque está na formação dele. Vamos continuar aqui. Se o seu trabalho foi a causa ou agravou sua bursite, você vai precisar mostrar isso com mais clareza. E aqui vão alguns passos simples, mas poderosos. Primeiro, seu histórico de trabalho. Reúna documentos que mostrem suas funções e como elas exigem esforço repetitivo ou físico. Aqui vai o que eu disse, o PPP, muito importante. Depoimento. Se colegas de trabalho pode confirmar a relação entre a doença e suas atividades, isso fortalece o seu caso. Como? Você vai levar a pessoa para a perícia? Não, pede uma declaração, ou de repente até mesmo de uma pessoa que está na sua está sendo supervisionada por ela. Peça isso. Outro documento, exames detalhados. Como já falei, ressonâncias magnéticas ou ultrassons que mostrem a extensão da inflamação também vão ser importantes e fundamentais nesse processo. E se você acha que isso não é suficiente, vou compartilhar agora o passo a passo para aumentar as suas chances de aprovação no INSS. Vamos lá. Agora vamos que este é o ponto mais importante. Como garantir que o seu pedido não seja negado pelo INSS? Seguir esse passo a passo pode fazer toda a diferença. Primeiro, documentação impecável. O primeiro passo é organizar toda a documentação antes de entrar com o pedido no INSS. Isso inclui, anota aí, laudo médico, exames recentes, o laudo médico detalhado, tá? Como eu falei, exames recentes e histórico de consultas e tratamento. Aí também vale o prontuário médico. Vamos lá. Se você já tem isso em mãos, parabéns, você já está na frente da maioria das pessoas. Agora, relacionar a doença ao trabalho. Certifique-se de incluir na sua solicitação informações claras sobre como a bursite está relacionada às suas funções. O INSS valoriza muito esse tipo de conexão.
faça o pedido certo no momento certo. É importante entender que cada benefício exige critérios específicos. Por exemplo, auxílio-doença, incapacidade temporária. Auxílio-acidente, para sequela permanente e redução. No auxílio-acidente, eu esqueci de falar ali antes, você tem uma redução na sua capacidade de trabalho. Você pode voltar a trabalhar, mas não como era antes. E a aposentadoria de invalidez é para incapacidade total e irreversível. E se você não sabe qual pedir, comenta aqui embaixo a sua situação que a gente pode estar respondendo você, explicando melhor, de repente, até mesmo num próximo vídeo. E agora que você sabe que a Bursite pode sim garantir direitos previdenciários, mas existem outras condições e situações que podem ser tão desafiadoras quanto e que muitas pessoas desconhecem. Por isso, nós recomendamos que você assista a um vídeo que nós preparamos, onde nós explicamos detalhes que ninguém te conta a respeito do auxílio-doença e nós preparamos isso através de um vídeo. Claro que se essas informações também foram úteis para você, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com alguém que pode estar precisando dessa orientação. Junto a gente pode ajudar mais pessoas e conquistar o que é justo. E para você acessar o vídeo que comentei, basta clicar aqui, ó, que você vai ser direcionado. E no mais, um forte abraço, Deus abençoe.